O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Alessandro, meus irmãos, minhas irmãs, também aqueles que estão aí em casa, junto com suas famílias, nós continuamos nossa caminhada com Jesus, independentemente do que nos acontece, do que acontece ao nosso redor. Aqui estamos nós, ou em nossas casas. Costumam nos dizer que quando o mundo nos fecha uma porta, Deus nos abre uma janela. Muito sábio este pensamento. Mas às vezes os pessimistas poderiam dizer assim, mas há uma desvantagem. Perdemos uma porta e recebemos uma janela. Parecido talvez com a nossa situação, e principalmente daqueles que estão em casa, a situação nos tira a possibilidade de participar da celebração eucarística junto com os nossos irmãos, nos vendo pessoalmente, abraçando, conversando, e nos dá apenas a possibilidade de ver a celebração através das redes sociais. Talvez só uma janela. Será que não estamos em desvantagem? Também poderíamos pensar assim, como nos dizem, Deus não permite nenhum mal na vida dos seus filhos se para dele não tirar um bem maior. Será também que não poderíamos analisar e olhar por essa vertente? Mas que bem maior? Que bem maior nos espera?
com a situação que nós estamos vivendo. Meus irmãos, minhas irmãs, por mais dura que seja a mensagem contida na palavra de Deus, ela tem sempre uma resposta para os nossos questionamentos. E na liturgia de hoje, no Evangelho, talvez a gente possa encontrar resposta para os nossos questionamentos, para o que nós estamos vivendo. Jesus hoje chama os discípulos e diz para eles assim: eis que vos envio como ovelhas. Jesus está enviando os discípulos e está enviando a nós também com uma missão. A missão de levar a boa nova para todas as pessoas. Mas ele diz que nos envia como ovelhas. Não parece uma desvantagem? E diz mais ainda, no meio de lobos. Parece que nós já saímos em desvantagem. Ora, por que Jesus nos diz isso? Se é um Jesus tão poderoso que a gente viu no Sermão da Montanha, com o seu discurso, encantava as multidões a ponto de dizerem, de admiradas, dizerem que ele realmente fala com autoridade e não como os doutores da lei. Depois, todos os milagres que nós vimos durante esses dias de celebrações, até inclusive domínio sobre a natureza, para fazer as águas pararem de se agitar, o vento parar de barulhar, fazer tudo, e tudo começa uma calmaria. Envia os discípulos com poder até de expulsar os demônios. Mas agora Jesus diz que eles são enviados como ovelhas no meio de lobo. Certamente correndo um risco muito grande, porque ovelha e lobo vai ser devorado. Só que nós precisamos entender que bem mais na frente, aliás, depois Jesus ainda diz mais: cuidado com os homens. Vão falar todos os perigos que os discípulos estarão sujeitos. Só que Jesus depois diz para eles: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Meus irmãos, aqui está a resposta. Não estaremos sozinhos no envio do Senhor. É Ele que envia e Ele estará conosco. Com efeito, não sereis vós que falará, mas sim o Espírito do Pai, do vosso Pai, é que falará através de vós. Voltemos aqui para as desvantagens. A porta e a janela. Ovelha e lobo. É melhor ser ovelha e ter um pastor do que ser lobo e ser autossuficiente e se bastar a si mesmo e ser candidato ao fracasso. Somos ovelhas, mas nós temos um pastor, o Senhor nosso Deus. A situação que nos cerca nos dá uma resposta. É tempo de voltarmos para Deus. A resposta não é para amanhã, não é para depois, é para agora. Como nós ouvimos na primeira leitura. Volta, Israel, para o vosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o que estamos vivendo neste tempo nada mais é tempo propício para voltarmos para os braços do Pai. E como dizia Padre Alessandro antes do ato penitencial, Ele sempre está de braços abertos para nos acolher. Tem bem maior do que esse? Ser acolhidos nos braços do Pai? É esta a resposta para a situação que estamos vivendo. Voltemos logo, agora, para os seus braços. Nós não sabemos o que vai acontecer,
mas com certeza que vai acontecer com a situação que está aí que nos rodeia, mas com certeza seremos sempre acolhidos nos braços do Pai, sempre que dispusermos para Ele voltar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.